Paz, pessoal. Boa tarde. Se eu falar meio estranho é porque eu tô com um retorno aqui, daí eu tô bugando minha cabeça. Eu vou gravar essa aula rapidinho pra gente conversar sobre algumas. Pra eu dar o feedback para vocês das artes que vocês fizeram. Eu tenho duas coisas para ver: o culto da família, que eu pedi antes de começar as aulas com o pessoal da escola bíblica, e o pessoal que já estava fazendo aula, que está fazendo aula agora. Então eu vou começar pelo do pessoal do culto da família, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível para essa aula não ficar tão grande e dar tempo de eu mandar para vocês ainda hoje. Agora é terça-feira, então eu vou tentar ser o mais rápido possível. Depois, se ficar alguma dúvida, vocês podem mandar no grupo para a gente conversar. Vamos lá. Esse foi o banner que o João fez. Particularmente, eu gostei bastante do banner, mas para o culto da família ele fica meio confuso. A única coisa que eu tiraria daqui e mudaria o tema do culto. Por exemplo, esse banner funcionaria num culto de jovens ou talvez num culto de células, dependendo do tema. Eu só mudaria a forma de apresentar a imagem aqui no centro. Tá. De demonstrar essa imagem aqui no centro, talvez com uma forma diferente, porque essa forma aqui ficou bem confusa. Acredito que ele quis fazer um formato mais. Como que fala quando é uma coisa sem, sem um tema específico? Enfim, ele quis fazer sem tema, mas tem um nome para isso. Abstrato, isso. Quis fazer uma forma mais abstrata, mas eu acho que aqui fica confuso. Será que eu consigo? Deixa eu ver. Pera. Aqui o que a gente conversou sobre as linhas guia. Aqui ele usou certinho um exemplo que eu dei para vocês lá. Deixa eu mudar essa cor aqui para enxergar melhor. Aqui, ó, ele manteve as informações todas dentro do quadro. Passou um pouquinho a logo aqui, mas não tem problema, não foi tanto assim. Talvez eu aumentaria um pouquinho mais o tamanho dessas fontes, mas a tipografia que ele escolheu aqui ficou muito bom das informações, só aumentaria um pouquinho mais. Eu não acho que seria interessante a palavra, usar o termo online, porque a gente não usa isso mais. Mas na questão que ele usou aqui, eu entendi, porque ele usou 3 linhas de texto aqui e 3 linhas aqui. Para ficar padrãozinho as duas, ele usou o online aqui em cima, então nesse caso não tem problema. O culto, o título, a gente precisa cuidar para a tipografia que a gente usar ficar legível. Porque aqui, ó, eu sei que é um banner de culto da família. Mas aqui, ó, já ficou confuso ler culto. Por quê? Porque a foto está por cima do texto, do título. Aqui está sem acento e é uma fonte muito grossa. Então, como ele mudou aqui o espaçamento do texto, quer ver? Só para vocês terem uma noção do que ele fez aqui. Ele escreveu família aqui. Por padrão, as fontes vão ter sempre um espaço entre elas. Então, o que você pode fazer é vir aqui, ó, procurar essa opção aqui no programa que você estiver usando. Eu acredito que tenha no Canva e nas outras coisas, nos outros programas. E diminuir aqui, ó. Vamos deixar ele em negativo. Vamos diminuindo até ele ficar bem próximo ali. Ó, esse aqui é um exemplo. Ó, eu já não consigo ler mais o que está escrito. Óbvio que é uma palavra fácil, família. Pelo começo e pelo tipo da fonte que eu peguei, vai ficar fácil a leitura, porque é uma fonte mais tranquila. Não tem tanto desenho, não é tão desenhada, tão fantasia igual a fonte que ele usou. Então a gente precisa cuidar com esse espaçamento das letras. Dá para deixar o mínimo possível, seria acho que uns menos 90, vamos ver.
Talvez o menos 90 daria para usar, mas mais do que isso dele já fica colado e não dá para ler, dependendo do texto que você for usar. Por exemplo, ali oculto, aqui com essa fonte ainda dá para ler, ó, mas se ele tiver atrás ali, dependendo da fonte que você usa, ele não fica legível o suficiente. Então vocês precisam cuidar com isso, tá? Porque aqui, ó, vocês podem ver que está bem contrastada com o fundo. Isso aqui ficou ótimo. Só que com essa parte da foto aqui já não ficou. Então aqui talvez ele teria que ou cortar mais aqui, sem considerar o caso dele mudar o formato de apresentar essa imagem, ou ele mudaria, ou ele jogaria. Tem outros aspectos que a gente pode abordar aqui, mas por enquanto, como tem o pessoal que está começando agora, eu vou manter nisso aqui. Seria trocar a forma de apresentação da imagem e deixar o título por cima para que ele não cubra aqui o título do culto da família. Para não ter que mudar a cor da fonte e não ter que alterar outras coisas aqui, então seria isso. Trocar a forma de apresentar a imagem e deixar o título mais aparente em cima. E cuidar com o espaçamento do texto. No mais, eu acho que essa arte do João ficou bem legal. Talvez se mudasse para um outro tipo de cor, talvez um azul aqui ficaria mais interessante. Aqui vai ficar bem, vai jogar por cima de tudo aqui, mas vai dar para a gente ter uma noção mais ou menos. Ó, talvez se ele usasse um azul e mudasse a fonte que ele usou ali, já daria outra cara aqui, ó. Aqui a gente pode mudar o espaçamento entre as linhas também, que é esses dois As aqui, que vai deixar eles mais próximos. Mas também eu não posso jogar os acentos em cima. Então eu tenho que manter o mínimo de espaço possível ali para não cortar a leitura. Aqui. Então, aqui talvez o que ele poderia ter feito é isso daqui, ó, já dá outra cara. Então se ele mudar aqui a forma de apresentar a imagem, já vira um banner totalmente diferente. Aí ele só teria que arrumar aqui, porque aqui ele vai cobrir toda a imagem, essa opção que eu usei. Mas daí o texto continuaria branco, aqui poderia deixar todas as informações deixar branco, aí só mudar a apresentação da imagem ali já ia dar um banner totalmente diferente. Até aqui dá para diminuir um pouquinho mais. Já seria já daria outra cara. Esse eu quero por último. Esse aqui também é um banner que ficou muito bom. Se eu não me engano, foi a. Quem que me mandou? Não vou lembrar agora, mas também não vou procurar ali, porque eu demorei um tempo para achar quem tinha me mandado. Porque eu já pedi faz um tempo, então eu estava devendo essa aula pro pessoal que já estava há mais tempo. Aqui o, o fundo ficou ótimo, está muito bem aplicado. Aqui a única coisa que eu faria é mudar aqui o culto da família mais para cima. A gente tem um bom aproveitamento do espaço, mas esse espaço aqui, ó, eu acho que ficou sobrando demais aqui. Aí ficou dividido em dois. Então eu não faria isso. Eu jogaria o culto da família aqui. Aqui ela usou uma fonte mais elegante, então daria para usar uma. Vamos ver. O que eu tenho aqui? Eu tenho 1 milhão de fontes aqui, então vocês não ligam aqui muito. Vamos dizer que seja essa daqui. Usou ali o culto da família, só usou o culto como fonte elegante e tal. Gente, eu estou tentando ensinar para vocês da forma mais didática possível. Porque quando eu aprendi na loucura, do jeito que eu entrei na comunicação da igreja, eu fui aprendendo. Então, eu não sei bem de cor a nomenclatura das fontes, eu não sei exatamente qual fonte combinar com o que, então eu sei meio na louca, então eu estou estudando junto com vocês. Então, vocês não liguem se eu ensinar uma coisa para vocês e acabar falando um nome completamente diferente, tá? Vão pelo que eu ensinar para vocês de forma oral, talvez, não sei qual a palavra que dê para usar aqui, mas sempre tentar usar
não ligar pro termo que eu vou falar, e sim pro que a gente vai fazer. Porque às vezes eu posso falar o nome errado e tá fazendo do jeito certo. Não liga as notificações aí, que eu esqueci de tirar ali e depois eu arrumo. Aqui eu tô fazendo a gambiarra, tá? Só pra não ter que. Só pra gente não demorar muito. Olha só. Só pra não ficar confuso aqui a visualização. Aqui, ó, a gente. Aqui só teria que cuidar com a cor, esse azul. Ele tá bem contrastado aqui, mas não dá tanto destaque. Porque daí a leitura fica tudo a mesma coisa, tá? Branco e azul. Aqui a gente podia usar uma cor mais chamativa, por exemplo, um amarelo. Então a gente vai procurar um amarelo aqui. Nada impede de usar o azul, mas não chega a dar tanto destaque a diferença, ó. Um branco com azul e um branco com amarelo. Um pouco mais de destaque. Aqui, eu não lembro, por exemplo, esse é um exemplo, eu já não lembro qual fonte que casa com essa fonte serifada ali. Sem serifa, cursiva e fantasia. Vamos ver. Aqui eu vou fazendo bem rápido, tá, galera? Pra gente não perder tempo. Vamos dizer que seja isso aqui, só pra gente não ficar tanto tempo procurando fonte. Aqui talvez eu diminuiria aqui só, pra não dar tanto destaque ao culto da. Aqui eu centralizaria a família. Eu venho com o culto mais lá pra cima. Aqui talvez a gente teria que mudar a cor ali do culto ou a fonte do culto dali. Porque você vê que já começa a ficar ruim de ler ali, quando está misturado com branco. Ou talvez a gente podia só chegar aqui, ó. Tem outras, dá pra gente fazer só o que eu fiz no outro banner, que eu vou mostrar depois, criar um shape atrás aqui, um retângulo que faz, para facilitar a leitura ali. Também funciona. Às vezes não vai ficar tão bonito, mas é uma opção para vocês quando vocês precisarem fazer. Ó, perceba que aqui, ó, eu diminui o tamanho da fonte, o espaçamento já começa a ficar confuso, porque vai diminuindo os pixels. Então a gente tem que ir cuidando com isso para não ficar tão ruim de ler, porque daí depois, às vezes a gente está na tela aqui, se você estiver na tela de um notebook, de um computador, às vezes você está enxergando melhor do que alguém que vai enxergar na tela do celular, por exemplo. Então é isso que a gente precisa cuidar quando for fazer cada tipo de arte, tá? Então aqui, ó, eu acho que eu mudaria essa fonte aqui, apesar que a gente já vai partir para 3 fontes, né? Mas vamos ver. Aqui tem aqueles exemplos que eu falei para vocês. Eu costumo usar muito a Helvética, a Lato ou a Montserrat. Então vamos usar aqui a Lato, porque eu já usei muitas outras. Vamos ver. Tentar um regular. Quais informações que você usou aqui? 19 horas, domingo, Rodrigo Paulo.
Percebam que eu estou usando o mesmo peso de fonte. Quando eu falar peso de fonte, é a grossura das fontes que a gente já, da fonte que a gente já está usando. Então, perceba que quando a gente usa o mesmo, a gente deixa as informações tudo na mesma cara e parece que não tem nenhuma delas, todas têm a mesma importância. Então, assim, a rua, a gente vai dar uma importância menor para ela. Então, eu vou manter ele no regular. Eu vou mudar aqui, ó, para ficar mais interessante. Aqui é domingo, né? Vamos abreviar para não ficar tanta informação. Aqui eu vou usar uma questão que eu uso bastante, que é alinhar as informações com as bordas do texto de baixo. Eu costumo usar isso quando as informações aqui em cima são muito curtas. Por exemplo, domingo, 19 horas, são muito curtos para eu só centralizá-las no meio. Não é errado fazer assim, mas aqui dá um interesse um pouco melhor. Então aqui eu vou mudar o peso do domingo, eu vou jogar um bold, para ele ficar um pouco mais grosso. Eu vou diminuir esse endereço para ele ficar um pouco mais simples ali, para ele dar mais destaque no de cima. Então eu vou jogar aqui eu vou jogar a mesma coisa também, eu vou jogar um bold aqui para ficar mais interessante. Selecionei elas aqui, vamos usar a régua para a gente deixar todo mundo centralizado. Eu posso jogar essa informação aqui aqui, talvez eu não precise usar ela aqui, eu posso jogar ela mais para cima. Vai ficar aqui. Aqui daí eu usaria um branco ao invés do amarelo. Tira aqui. Mais ou menos isso, galera. Porque aqui não abriu a opção também. Deixa eu tentar fazer isso. Um pouquinho ali. Isso é uma gambiarra, tá, galera? Não vão fazer isso nem quando vocês precisarem. Aqui, como as informações ficaram um pouco mais distantes, eu posso aumentar um pouquinho aqui para regular. Beleza. Aqui até daria para aumentar um pouco mais a informação, mas não posso aumentar muito para ela não começar a brigar com o título. Então aqui seria mais ou menos isso. Ó. Beleza. Ó, pode ver que eu não subi tanto as informações. Eu só dei um pouquinho mais de espaço para elas e joguei elas mais no centro. Aqui já tem um banner totalmente diferente. Totalmente não. Vamos dizer, tá um pouquinho mais diferente, mas segue o mesmo padrão que a pessoa quis fazer, que eu não lembro, então eu não vou falar para não causar confusão. Quanto tempo já deu? Meu Deus. Enfim, aqui é mais ou menos isso. Talvez poderia subir um pouco mais aqui, para não ficar tanto. Enfim, como a gente está com o tempo curto, seria mais ou menos isso. A gente não ter tanto espaço em branco aqui, tá? Mas o banner ficou bem legal, gostei da utilização do fundo, ficou bem interessante. Parabéns para quem fez, não lembro quem foi, me perdoe, que eu estou com pressa mesmo. Vou dar um Ctrl G aqui, vou ocultar. Próximo, culto da família. Esse daqui, se eu não me engano, foi a Elu que me mandou. Eu acho que foi a Elu. Aqui, mesma coisa que eu falei lá no outro banner. Aqui eu achei que a pessoa usou, se eu não vou falar também o nome de novo, senão eu vou me enganar. Sempre procurem usar menos coisas possíveis. Aqui, ó, essa foi uma ideia inteligente que podia ter sido usada no banner do João, que eu falei que era uma outra abordagem que a gente ia ver mais para frente, mas eu não lembrava que tinha aqui. Usar o texto como eu não sei se eu acho que tem como usar isso no Canva, mas vai ser meio demoradinho para eu explicar isso agora. Então, mais para frente eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui. Aqui tem dois textos de culto. Tem um culto que é o culto preenchido e um que é só a linha aqui que a gente chama de stroke. O que está preenchido vai no fundo, aí vem a foto e vem o do stroke por cima da foto. Por isso que ele fica esse efeito aqui.
Tá vendo que como a gente usa tamanhos parecidos, a gente começa a ficar confuso o que a gente precisa ler primeiro e o que não? Então aqui, geralmente, a gente não vai dar muito destaque para a palavra culto. Por isso que eu fiz aqui no outro banner, eu diminuí bem ele aqui, porque é uma palavra que a gente vai ler, ocasionalmente a gente vai ler primeiro, mas o mais importante é a família, então é o culto da família. Então aqui eu teria diminuído a palavra culto, talvez encaixado ele aqui em cima da família aqui, ó, e teria aumentado família mais ou menos aqui, digamos assim, que é o que geralmente o pessoal faz, é manter esse espaçamento da família nesse tanto aqui mais ou menos. A questão das informações ficou bem feitinho aqui, ficou bem legal. Só o cowboy está escrito errado, mas isso não interfere em nada agora para nós. O que eu não utilizaria aqui seria esse desenho aqui. A questão da logo está bem centralizada, mas eu acho que ela podia estar mais para baixo. A utilização da foto não está ruim, mas dá para a gente trabalhar melhor aqui. Essa questão do pensamento aqui eu não utilizaria, essa forma aqui eu não utilizaria, porque acaba dando muito. A gente acaba usando muita coisa, não teria necessidade. Essas duas linhas aqui eu não utilizaria. Mesma coisa, aqui já dá mais uma cara mais para um culto de jovens, por exemplo. Todas essas formas aqui, ó, essas estrelas aqui eu utilizaria. Daria para deixar se fosse só elas. Essas aqui também. Aí, utilizando aqui a família, a, disponibilizando não, colocando o culto da família um pouquinho menor aqui. Talvez eu utilizaria essa foto da família, mas aqui assim, ó, vamos dizer. Eu não vou fazer aqui igual fiz os outros para a gente não demorar mais muito tempo, porque tem mais coisa para a gente ver. O espaçamento do texto eu deixaria igual, talvez eu deixaria ele mais aqui para baixo, mas não tá ruim. Só teria que usar menos elementos para não gerar tanta confusão. Aqui também esse F destacado na frente eu não utilizaria. Enfim, é mais ou menos isso. Não tá ruim, não leva para esse lado, tá bem feito, bem legal. Só dá para diminuir um pouco os elementos que vocês usam, tá? O próximo. Esse daqui é o não, deixa eu ver. Vamos lá. Da Natalie. É da Natalie, isso. Esse daqui, cara, não tem nem o que falar. Aqui eu acho que a única coisa que eu mudaria aqui seria o culto da família, o culto que eu mudaria, como que eu posso dizer, o contraste dele, que eu acho que aqui ficou um pouquinho confuso. Pouquíssima coisa confusa. Aqui a gente poderia usar o que eu falei ali no outro exemplo. Ou a gente usa um shape aqui atrás para dar o destaque. Também aqui, ó, cuidar aqui para não subir em cima da bolinha do Willy, da família, que poderia deixar nesse espaçamento aqui exatamente e colocar aqui, tá? Faria mais ou menos assim. Talvez eu usaria uma outra cor aqui, talvez a mesma cor. Talvez um azul até um pouco mais claro, na verdade. Aqui, ó. Mais ou menos isso. Não precisa ser exatamente essa cor, poderia ser essa cor do azul aqui. Na verdade, é bom ser essa cor, sabe por quê? Porque ela já está usando essa cor. Aqui talvez eu diminuiria o tamanho do shape.
Eu chamo shape, às vezes você vai querer falar retângulo, vai querer falar quadrado, não tem problema, tá? É mais a forma que eu chamo mesmo. Porque aqui ela já está usando aqui, ó, o retângulo azul nessa cor e aqui nessa cor. Então a única coisa que eu faria aqui é fazer o retângulo aqui para dar um pouquinho mais de destaque no culto ali, só para não se perder na foto. Aqui dá para fazer, tanto faz como a forma que dá para você fazer, ó. Dá para fazer no branco e jogar o texto na cor do outro texto, porque ali você vai gerar um destaque diferente e vai causar o mesmo impacto. No mais, cara, tá muito bem feito. Ah, não sei, aqui vocês vão ter que a Nathalie vai ter que me dizer se ela fez do zero mesmo. Eu imagino que ela pegou alguma arte como exemplo que eu ensinei para vocês, como referência. Mas no mais, cara, ficou muito bom. Até vou pedir para ela adaptar as informações. Só arrumar aqui a parte do culto e eu vou usar esse banner aqui mesmo. Porque eu gostei bastante. Ficou bem legal, chamou bem a atenção. É, ela usou as três fotos muito bem, deixou as três bem visíveis. Pode ver que tá todo mundo sorrindo, a não ser o casal de costas aqui, mas a mensagem que ele passa aqui, ó, é que eles são um casal de mãos dadas, então é uma família unida. Então sempre vocês têm isso. Por exemplo, se tiver alguém fazendo cara feia, alguém com o rosto não tá. Tipo, na hora da foto a pessoa fez uma cara que não. Tipo, foi o momento da foto ali. Às vezes não é nem a pessoa tá com cara feia, mas foi um defeito da foto. Aí você já pode dar preferência por não usar ou tentar recortar a pessoa da foto. Mas aqui o exemplo ficou muito bem utilizado na questão da família. Então a Nathalie está de parabéns e foi o melhor até agora que a gente viu. Não que os outros estejam ruins, mas foi muito bem executado. Parabéns. Agora a gente vai pro pessoal novo que está fazendo agora. Ops, puxar todos aqui já. Aqui, galera, eu quero. Aqui não tem muita importância por estar no formato de stories, tá? Não tem problema. Aqui, sempre que eu pedir uma arte para vocês, eu vou pedir para vocês não usar nenhum tipo de coisa do Canva que já esteja pronta. Eu acho que a Michelle usou algum modelo pronto, porém, eu gostei bastante porque ficou muito cara de jovem, então eu vou te dar essa colher de chá. Não vou chamar a atenção de vocês porque eu sei que foi uma informação que eu não coloquei. Então, eu acabei abrindo uma brecha para vocês usar porque eu não expliquei que não podia usar. Ficou muito bem feito aqui. Talvez a única coisa que eu faria é não colocar esse em destaque aqui, mas não é uma coisa que estraga a arte. Ficou muito bem feita. As informações ficaram bem espaçadas, ficou bem destacado. O tema, ela escolheu o tema muito bem feito, ficou bem legal. Ficou só nas três cores que a gente que eu dei como exemplo, ficou esse roxo. Não é o amarelo do simbiose, mas é uma coisa que casou muito bem. Ela usou, como é que fala? Ai, ai. Se eu não me engano, é a teoria das cores, eu não lembro se eu falei isso com vocês, mas se eu não falei, eu vou falar na próxima aula, que é o roxo destaca bem com o amarelo e com o laranja. Então ficou bem legal aqui, bem feitinho. A logo está num tamanho bom, o título está num tamanho ótimo, o texto e as informações aqui ficaram muito bem colocadas. No mais é isso. A única coisa que eu mudaria aqui seria esse do fé. No resto eu deixaria como está. E deixa eu ver se falta mais alguma informação. Sábado 29 do 3, tá? Não, é mais ou menos isso. Ficou bem legal. Parabéns, Michele, ficou muito bom. Esse daqui eu sei que foi dos meninos, mas eu não lembro qual foi que fez. Aqui mesma coisa, questão de usar arte pronta. Eu acho que vocês usaram algum modelo, quem fez usou algum modelo pronto já, só mudou as informações, e eu não quero que vocês façam isso. Mas futuramente vocês podem usar isso,
dependendo da forma que vocês forem fazer isso. Mas eu prefiro que vocês aprendam a fazer, porque eu não quero que vocês fiquem travados no modelo pronto do Canva. Então, o objetivo aqui é a gente aprender como fazer e depois, se você estiver bem craque no que você estiver fazendo e quiser acelerar o trabalho de vocês pegam e usam o modelo pronto e depois só vão ajustando as coisas. Mas eu dou preferência para vocês aprender mais do que usar o modelo pronto. Desculpa. Aqui eu não acho que ficou ruim, ficou bem utilizado. Eu só não gostei desse vermelho aqui, que eu acho que ficou fora das cores da arte. Não são as cores que eu pedi para usar, mas isso não tem problema, porque não ficou umas cores ruins. Deu até um ar de culto jovem, mas como eu falei, dá para a gente melhorar. O espaçamento aqui das informações, o 19 horas ficou meio perdido aqui, podia estar mais no sentido aqui do sábado aqui, ó, por exemplo, aqui. Se o 19 tivesse nesse alinhamento aqui, teria ficado melhor. Não está bem. Não vou dizer que está descentralizado, que está fora das linhas guia que eu ensinei para vocês, mas tá ok. Eu deixaria esse em Cristo, eu deixaria um pouquinho menor, a identidade aqui um pouquinho menor, ou, não, melhor, eu deixaria eles aqui em cima, identidade em Cristo, do jeito que está ali, sem diminuir nem nada. Diminuiria o culto simbiose e essa fita que está atrás para fazer o destaque. Puxaria essas informações para baixo, porque elas são menos importantes do que o tema e o culto simbiose. Então elas ficariam para baixo, ou diminuir. Não, nesse caso eu diminuiria elas e deixaria aqui para baixo. Ou jogaria nesse canto aqui, ou nesse canto para não cobrir essa mão aí. No mais, a construção tá boa, mas como eu já tenho uma noção, eu imagino que isso seja um modelo pronto do Canva, perde ponto, vamos dizer assim. Mas não tá mal feito, tá bem feito até. Bem legal. O próximo é esse daqui, que foi um dos outros meninos também que fez. Aqui é aquela parte que eu falei para vocês. Tá vendo que quando a gente usa tamanhos mais ou menos iguais, a gente não dá importância, porque aqui ó, a gente já tem um, dois, a gente tem três fontes, tá? Tá dentro do limite. Aqui eu faria a mesma coisa. O mais importante aqui seria o tema, não o culto simbiose. Então eu deixaria os dois aqui, ó, culto simbiose na mesma fonte. Não está errado assim? Não está errado. Mas aqui a ideia é a gente deixar, como a gente vai divulgar o culto simbiose, eu preciso divulgar mais o tema. Como é que eu posso explicar isso para vocês? A gente precisa levar em consideração que a gente vai divulgar isso no grupo de jovens. Então a gente não precisa deixar o culto simbiose tão em evidência. É uma informação importante, mas ela não é tão mais importante quanto o fé em ação. Então a gente faria a mesma coisa lá, deixaria culto simbiose tudo na mesma linha com a mesma fonte aqui, talvez deixaria mais centralizado. Viria aqui com fé em ação, talvez nessa fonte aqui funcionaria. O sábado, as informações aqui eu deixaria no mesmo jeito que tá. E se eu dou uma pausa assim, porque tá aparecendo notificação aqui, eu tô só verificando se não é nada urgente, né? A localização, eu acho que eu não mexeria nela. Talvez eu puxaria um pouquinho mais para lateral para não vazar aqui a localização para fora da linha guia que eu falei, ó, por exemplo aqui. Que já ficaria legal, tá? O fundo tá ok, tá uma cara de jovem e tal. No mais é isso, galera. Só aquela questão mesmo de não usar fundo pronto não, arte pronta já do Canva, tá? Esse aqui eu lembro que foi a Noemi que fez. Também ficou muito bem feito. Porém, eu levo a entender que isso é um modelo pronto. Eu gostei que ela mudou aqui, usou uma foto para. Eu não lembro se eu mandei foto para vocês.
Não lembro se eu mandei foto, mas ficou muito bem utilizado. Aqui dá uma cara de jovem. Aqui, eu gostei da repetição que você usou aqui, Noemi. Porém, eu faria isso aqui, ó. Você pode usar, manter a repetição ali, mas eu faria isso aqui, ó. Eu puxaria aqui em Cristo mais para cá, talvez, mas eu repetiria o identidade aqui embaixo também, tá? Essa é muito fino. Vamos ver. Vamos ver que seja essa aqui. Ele é muito fino, vamos ver que seja essa. Eu repetiria ele aqui, ó. Identidade em Cristo. Tá. Tipo assim, ó. Esse espaçamento aqui ficaria legal. É... No mais, tá bem feito. Talvez eu subiria um pouquinho a logo aqui para cima. Tá legal essa scan code que não, essa barra de código de barra tá legal. É, esse 24 de agosto aqui eu deixaria só agosto, fica estranho. Talvez. A Go não dá para usar porque daria a sensação que é um termo em inglês, daí ficaria confuso. Eu escreveria agosto completo e diminuiria bem a fonte dele para caber embaixo dos 24 aqui, ó. Seria uma ideia interessante também. Com essa fonte que você usou, ficaria mais visível ali. Ou só deixaria 24 do 4. Também serve. Mas a construção ficou bem legal. Se foi você que fez do zero, parabéns, ficou muito bom. Mas não tira o teu mérito por ter usado um modelo pronto. Você conseguiu adaptar bem ele. No mais, eu deixaria assim mesmo. Talvez diminuir um pouquinho esse shape. Tirei um pouquinho mais próximo aqui ó, do rodo cowboy. Ou eu aumentaria mais o espaçamento ou o tamanho da fonte para ela ocupar mais espaço. Para não ficar tanto espaço em branco aqui. Tá? No mais, ficou bem feito. Parabéns. Aqui eu acho que foi a Milena que fez. Ficou bem legal. Eu gostei que você usou a logo como título, porque ficou diferente. Eu nunca tinha pensado nessa ideia aqui, tá? Aqui, o que eu não usaria é... Eu puxaria esse culto aqui para cima, deixaria aqui, ó, culto simbiose, para ficar mais... fazer um pouco mais de sentido. Aí deixaria aqui, do jeito que você fez aqui, ó. Ao invés da quinta-feira estar aqui, ficaria aqui, né? Daí, no caso, seria o sábado. Então ficaria exatamente do jeito que você deixou aqui, só em vez de culto eu deixaria aqui o quinta-feira ou o sábado aqui. Ficaria bem interessante. A linha guia você usou muito bem. Aqui está um pouquinho diferente por causa do tamanho que ela usou, mas dá para ver que ela respeitou bem os espaços aqui, mesmo que aqui nas repetições ele tenha pegado nas bordas. Como não é uma informação que eu vou usar, que tenha muita importância, não tem problema ele passar ali, tá? Só que daí, aqui no caso, a gente teria que usar uma opacidade menor para não gerar tanto aquilo que eu falei para vocês em relação ao espaço em branco é sobre isso, tá? Porque aqui, como ele está com a mesma opacidade que as outras informações, parece que ela usou de forma errada, mas não foi errado. Aqui só seria, ou eu deixaria aqui em cima só as repetições do renovação, e embaixo eu deixaria o fé e diminuiria a opacidade. Como assim opacidade? Por exemplo, vamos aqui, seja isso que você queria ter feito.
Tô usando aquele símbolozinho só para dar uma diferenciaçãozinha aqui. Vamos dizer que o que você quis fazer foi isso. Aí, em vez de usar ele ali com, com a mesma opacidade, ele é aqui, ó. Aqui no Photoshop ele fica aqui. No Canva vai ter uma opção lá que vocês vão achar facinho. Vou abrir aqui só para não ficar uma fala. O tempo está acabando. No Canva seria aqui, ó. Você vai selecionar o texto e vir aqui, ó, transparência. Aí você diminui aqui, ó. Mais ou menos isso. Então aqui, em vez de eu já usar ele em 100%, eu deixaria em menos aqui, ó. Tipo isso. Aí lá em cima seria a mesma coisa. Ao invés de eu usar 100%, você colocaria lá renovação, faz a repetição e deixa ele só. Rua do Cowboy aqui também eu deixaria mais para cima, para não ficar tão na borda. Pra gente não perder a informação. No mais, ficou bem feito, ficou bem legal, gostei bastante. Parabéns, você usou uma foto ali bem. Escolheu bem a foto de fundo. A cor também ficou bem legal. Aqui talvez eu usaria alguma dessas informações com cor, para ele chamar mais atenção, tá? Mas no mais ficou bem feito. Gostei bastante, parabéns. As artes de vocês acabou. Se faltou de alguém aqui, galera, me perdoe que eu tô com muita pressa, tô atrasado. Tava editando o podcast e acabei atrasando aqui, precisei ir lá fazer umas coisas na rua e acabei perdendo muito tempo. Como a nossa aula é amanhã, eu não quero perder e demorar demais para mandar para vocês, tá? Eu fiz essa arte do batismo para ensinar vocês mais ou menos como fazer. Eu gravei ela, só que eu não sei se eu ainda tenho ela ali. Para eu agilizar rapidamente o que eu fiz aqui, ó, eu só peguei e fiz as imagens aqui. Deixa eu ir de cima para baixo para ficar mais fácil. Sempre, se vocês usar o Photoshop, sempre mantenham os arquivos de vocês organizados para vocês saberem onde que vocês estão mexendo. Se vocês manterem muito bagunçado, vocês se perdem muito na hora que vocês precisarem arrumar ele, tá? Aqui, a única coisa que eu fiz foi criar um círculo. Isso daqui vai ser um pouco mais fácil no Canva, porque já vai ter pronto. Eu criei o círculo aqui, selecionei a cor que eu queria, uma luzinha mais clara. Aí eu peguei e apliquei um efeito de desfoque nele. Desfoque gaussiano. Ele vai pedir para rasterizar, pode rasterizar. E aqui eu fui aumentando até o tanto que eu queria, mais ou menos. Ali, ó. Mais ou menos assim, vamos dizer. Aí eu só vim em cima dele e apliquei um filtro de ruído em cima dele. Para dar uma texturinha. Não pode exagerar muito, senão fica muito feio. Vamos dizer que seja isso. Então foi mais ou menos o que eu fiz aqui com esse círculo. Então, para ficar de fundo. Preferi manter o branco mesmo, porque que eu gosto assim. Eu usei aquelas mesmas estrelas ali que o pessoal usou na outra arte. Aí eu fiz aqui informação, usei uma fonte serifa mais em itálico. Ele tá como oblíquo aqui, mas é itálico, tá? Para ficar um pouquinho mais elegante, vamos dizer assim. E aqui, ó, eu só fiz igual a gente faz lá no Canva, de selecionar um quadrado para jogar uma imagem dentro. Então aqui o que acontece? Eu faço um retângulo ou a forma que eu quero utilizar ali, jogo a imagem por cima, aqui do jeito que ela tá, e aqui eu costumo baixar a opacidade aqui para eu saber onde vai ficar cada pontinha ali, tá? Aí eu venho aqui, botão direito, criar máscara de corte. Só tem que lembrar de voltar a opacidade dela, que senão não aparece. Dupliquei ela aqui. Volta a opacidade para 100%, botão direito, criar máscara de corte. Ele vai encaixar ali dentro do formato, da forma que esteja por baixo da foto. Se fosse essa estrela aqui, ele ficaria do formato da estrela que está embaixo. Então eu só fiz os 3 triângulos aqui, centralizei eles e joguei as fotos por cima.
ele fez essa questão ali de criar máscara de recorte. Aí eu joguei a logo lá em cima para mudar um pouco, porque geralmente eu só uso lá embaixo. Coloquei o endereço aqui no formato que a Milena usou ali, agora eu já fechei, na lateral esquerda, com o telefone, só as informações necessárias. Usei mais duas estrelinhas ali. E só. Nada demais. Cadê o batismo? Cadê? Aqui. Isso daqui é um pouco mais complicadinho de eu ensinar, porque não tem como fazer isso no Canva, até onde eu sei. Tem que baixar a imagem, tem que fazer um monte de gambiarra. Mas aqui nada impediria de estar só o batismo ali, ó. Também ficaria bonito, tá? Não tem problema nenhum. Aqui a única coisa que eu fiz foi rasterizar o texto para ele virar uma forma, não ser um texto editável. Rasterizei ele e vim ali e apliquei um efeito de desfoque diferente do gaussiano, que é um desfoque de lente, se não me engano. Não, não é lente, não. Desfoque de íris. Ele vai gerar esse formato aqui, ó, que você pode colocar onde você quiser. Por isso que eu prefiro muito mais usar o Photoshop, tá? Porque ele dá umas opções bem mais legal do que o Canva, mas nada impede vocês usar. Ó, aonde eu jogar essa íris aqui, ele vai desfocando. Então, se você quiser usar embaixo, vai usar embaixo. Ele vai desfocar tudo. Aí eu vou editando aqui o formato que eu quero. Eu deixo mais aberto, eu deixo mais fechado, eu rotaciono ele, enfim, dá para fazer várias coisas. Então aqui foi isso. Eu fiz ele no Photoshop e já estou usando ele. Fechou? No Canva eu tentei recriar ele, mas ele não ficou tão legal, tá? Então ele ficou mais ou menos assim, ó. Eu não consegui achar as mesmas fontes ou fontes parecidas para ficar mais legal, mas eu tentei recriar ele aqui para vocês verem como não é difícil, não é impossível vocês fazerem uma arte parecida no Canva. Aqui o que eu fiz? Eu vim aqui em elementos, por isso que eu quero que vocês não usem coisa pronta para vocês poderem aprender a criar vocês mesmos, não ficar dependendo dos outros. Eu vim em formas, na verdade eu vim em elemento e vim em foto. Eu acho que é foto, se não me engano. Não, elementos, eu acho que é formas mesmo. Misericórdia, cadê? Vocês podem procurar aí como. Meu Deus, onde é que foi que eu achei isso? Formas. Moldura. Moldura ou grade aqui, tá? Aí vocês veem a forma que vocês querem utilizar. Eu não achei uma certinha assim. Tô vendo que ele tá com a borda um pouquinho mais pra frente, ó. Porque ele tinha um negócio transparente nele, uma borda, sei lá o que que é. Aí eu só peguei e coloquei ela em azul, se eu não me engano. Enfim, vocês podem pegar a forma que vocês acharem melhor aqui. Se der pra editar, alguma coisa assim, ó. Aí vocês usam ela aqui. Aí você só vai vir com a foto, uma foto que vocês têm aí, ou que a gente mande na hora de pedir arte para vocês. Vou jogar uma qualquer aqui. Jogou por cima, é só você vir aqui, ó, arrastar para cima do formato, ele vai jogar lá dentro automático. Aí para vocês editar, vocês dão dois cliques na foto e arrasta para onde vocês querem usar aqui, ó, ou aumenta, ele tanto faz. Daí ele vai ficar no formato que vocês utilizaram, não precisa fazer todo aquele processo do Photoshop. Então é mais ou menos isso, tá? Eu só pesquisei aqui estrela, se não me engano. Daí ele já vai aparecer aqui. Daí vocês têm que ver o que, que é o uso livre, o que, que, tem que é pago, o que, que não é. Que daí ele vai acrescentar aqui, aí vocês só selecionam ele e muda de cor aqui. Ó. Mesma coisa, entendeu? Bem simples, bem fácil, não é nenhuma arte difícil de fazer. Por isso que eu falo para vocês, ó, não tem nada demais, só tem um fundo azul.
Aqui eu usei o mesmo exemplo. Cadê esse troço? Aqui eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá no Photoshop. Ó. Eu só peguei um círculo. Aqui também vai ter pronto já no Canva. Aqui dá para vocês procurar como gradiente, se não me engano. Círculo gradiente, vamos ver. Olha lá, já aparece mais ou menos uns exemplos para vocês usar. Eu acho que foi esse aqui, se não me engano. Aí eu acho que, como ele estava muito fraquinho, eu acho que eu só dupliquei ele aqui até ele ficar no tom mais ou menos que eu queria. Ele tem um aqui, você clica Ctrl D, selecionado ali no item, e vai apertando Ctrl D, ó, até ele ficar na cor que você quer. Até ficar no. Como é que fala? No tom que você quer, porque aqui ele ficou muito clarinho para mim, eu achei que não ficou legal. Eu mudei, cheguei a mudar a cor dele. Não lembro se foi bem esse que eu usei, tá? Acho que foi esse daqui, se não me engano. Acho que foi esse aqui. Daí dá para mudar a cor dele. Aí eu fui duplicando ele, Ctrl D, para ele ficar mais contrastado. Então, para vocês verem, como a gente usando coisas simples, bem pouca coisa, dá para fazer uma arte bem feita e ficar bem legal, tá? Não tem como eu aplicar, eu vou ver se eu tenho como aplicar uma textura aqui, mas depois a gente vê isso, tá? Então é mais ou menos isso. Eu sei que ela deve ter ficado bem comprida, eu vou tentar subir no YouTube e mandar para vocês. Amanhã tem aula normal. Se vocês puderem trazer alguma coisa para vocês produzir a arte de vocês, amanhã a gente vai fazer uma arte bem simples, mas para a gente tirar as dúvidas que ficaram da última aula. Aí a gente vai conversando, já vão separando ideias, alguma coisa que vocês queiram perguntar. O pessoal que já está fazendo aula comigo, que puder vir na aula, fica o convite. No mais é isso, galera. Deus abençoe. Valeu.